Bom dia, senhoras e senhores. Já começando aqui, ó, com um errinho aqui, ó. Bom dia, essa é a visão do mercado. Hoje é sexta-feira e não quarta. É a sexta é 13, tá? É, Seguindo aí na reta final pela metade do mês, ou seja, atravessando aí a primeira quinzena do ano. E já com muita loucura aí, muita história. Certamente essa semana, precisamente ontem, estará na história do mercado, o dia da história do mercado. Lamento para alguns. Bom, a gente vai conversar sobre isso. Está aqui um disclaimerzinho. E aí, falar do Boletim Focus essa semana, né? Fechou, né? O IPCA, a gente já viu, fechou. Ficou ligeiramente acima dessa expectativa. E a dinâmica aqui segue aumentando, porque agora, enfim, o ponto de partida é por aqui. E depois, enfim, com várias medidas que estão vindo aí, com medidas que foram anunciadas ontem, vamos entender um pouco o reflexo disso que pode acontecer na segunda-feira. Eu devo passar para vocês uma visão um pouco maior. Eu estou num momento pessoal muito turbulento, em função de demanda de trabalho, em função de demanda de mercado, está muito interessante para mim. Porém, eu acabo pecando aqui na frequência dos vídeos. Espero, passando essa turbulência, eu já me enquadrar nessa rotina. Enfim, está aqui. O PIB também segue uma revisão, por enquanto, para baixo. É uma expectativa, né, em função de todos os ajustes fiscais que estão se prometendo, e a gente tem visto um movimento essa semana de grandes indústrias fechando vaga de trabalho, enfim, uma expectativa não muito boa do que pode vir, né? Então, reflexos na economia real que, de uma certa maneira, não tem como não impactar a economia do mercado de capitais, né? Bom, câmbio estável, certamente a gente pode ver um ajuste aqui para baixo, uma estabilidade, né? O câmbio performou muito melhor do que a minha expectativa, isso é fato, né? Quem tem me acompanhado aí nos poucos vídeos que tenho soltado ao longo da semana, ou até mesmo na semana passada, estava vendo eu tinha uma expectativa de câmbio pior do que está se apresentando no momento. E aí a gente tem a Selic estável, certamente isso aqui deve continuar para o final de 2023, porque tem um gap muito grande dos 13,75 aos 12,25, né, 1,25, que dificilmente será contratado para esse ano. Então, isso aqui vai continuar aumentando essa expectativa. Do meu ponto de vista, isso aqui já tinha que estar nos 13,75 para 2023. Se tiver uma expectativa de queda, seria 2024. Né? Enfim, é o que se apresenta. Tá? Bom, narrativas do mês, fechou o Brasil, a gente já comentou isso, fechou os Estados Unidos, né? Pela primeira vez aí em muito tempo, a gente vê a inflação brasileira sendo menor do que a inflação americana. O americano perdeu o poder de compra, porque, afinal de contas, tem uma taxa de juros muito baixa, e aí você tem um juros real negativo. Quando a gente teve um juros real positivo, significa que a gente superou a inflação e ainda trouxe um ganho para o patrimônio daquele investidor que ficou com o dinheiro parado. Narrativas da Covid e narrativas da Ucrânia com a Rússia. Tá? Essas aqui foram notícias que saíram essa semana sobre o IPCA Brasil. Bom, a agenda de ontem, a gente ficou de olhar o IPC americano, como a gente já viu, fechou. Veio uma deflação em dezembro, né, muito positivo no mercado americano, e aí fechou em 5,6, 6,5, perdão, a inflação americana no ano passado, né? A gente já olhou aqui. Olhando aqui as notícias de hoje, né, fechamos aqui o PIB anual da Grã-Bretanha,
fechou ligeiramente abaixo do que era esperado. Notícias de preço aqui da Espanha, de inflação, veio melhor do que o esperado. A gente vai ver esse fechamento de preço aqui na zona do euro, tá? Assim como o americano. E assim que for saindo, a gente discute, traz aqui, vai discutir um pouco. Tá? Produção industrial da Grã-Bretanha veio pior do que o esperado. De uma maneira geral, a minha percepção é de que a produção industrial da Europa como um todo veio melhor. É que me parece que a gente pode ter passado aí o fundo dos dados ruins, né? Lembrando, né? Os juros é o maestro e a inflação a baqueta, ou seja, a baqueta parece está começando a mostrar que, enfim, está mais calmo. Então, você não vai precisar de tantos juros para poder colocar a economia no eixo. Então, parece que esse mal, enfim, a dinâmica ainda de deterioração parece ter terminado. Então, isso pode trazer um alívio no mercado. E isso sente no preço, né? Olha só como que performou, né? Nossa operação está aberta, a gente não perde mais nessa operação aqui, tá certo? Vamos surfar essa onda até onde ela der. Onde tem o primeiro farol, o primeiro ponto de atenção aqui nessa região do topo. Vamos ver se ultrapassa ou se refuga, como aconteceu aqui, para ver se a gente stopa, se a gente sai da operação. Bom, aqui segue o mesmo fluxo, olha só, né? Um muito próximo, outros distantes do rompimento desse topo, mas a dinâmica é muito positiva. Tá? O volume ainda não é um grande volume, mas é uma dinâmica positiva. Nikkei fechou a semana, né, tentando se desgarrar dessa região aqui, mostrando para mim que tem total condições de novamente testar ali em cima. Olha a zona do euro, né? Assim, terminando a semana, vamos ver, lógico, tem um dia de hoje, mas recuperação muito forte no mercado europeu. É importantíssimo. Olha o VIX abaixo dos 20, né? Também importantíssimo. Ou seja, me parece assim, que a gente tem condições reais de a gente ver uma melhora na economia que estão sendo refletidas no mercado de capitais aqui nos principais índices. Petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, fazendo o preço aí subindo, né? A gente já comentou aqui que, né, não chegou a fazer o novo fundo, portanto mostrando um certo apetite. Rompendo essa região aqui, a gente pode ver o petróleo WTI ali próximo aos 90 e o Brent próximo aos 100. Né? Isso pode pressionar a inflação, a gente pode voltar a uma discussão, mas se a dinâmica econômica já tiver voltado a uma melhora, isso não vai atrapalhar os desempenhos dos dados macroeconômicos. Os bonds estão aqui mostrando também que parece que o investidor entende que esse risco sistêmico tem diminuído e estão aproveitando essas taxas que, historicamente, estão bem atrativas para esses ativos de 30, 10 anos, 5 anos. Lembrando que a gente já viu a taxa atrativa de 10 anos ali na região dos 4,17, se eu não tiver, e agora a gente está vendo aqui 10 anos a 3,50, 3,45, ou seja, fechou muito ponto, isso é muito dinheiro na veia para esses investidores. Então, e também mostra a confiança de que provavelmente o pior já tenha ficado para trás. O ouro segue uma alta forte, né? Rompendo aqui o primeiro topo, rompendo o segundo topo, né? Passei no psicotécnico, mas ainda tenho dificuldade de fazer uma reta aqui. Olha, passou literalmente o segundo topo, segue em direção ao terceiro topo. Né? O volume veio crescendo, então mostrando aí um apetite para o ouro. Claro, o ouro reserva de valor, então a gente tem que ficar atento. E claro, o ouro também é componente industrial. Aqui não foi atualizado, aconteceu algum problema nesse site, então não tem atualização para mostrar para vocês. E aí vamos dar uma olhada aqui no mercado, como que está desempenhando até agora, né? O mercado chinês
no campo positivo, o mercado europeu, né, no campo também todo positivo, uma dinâmica positiva, e futuros americanos, a gente pode olhar aqui, esses, perdão, é aqui, ó, esses três aqui, então o mercado americano aí um pouco de um tom um pouco mais negativo, né? Mercado americano, um pouco mais negativo aqui dos três índices, dois estão negativos. CDS baixando aí dos 2,47 para os 2,43, lembrando que eu estopei aqui a posição, né? Até esperar melhorar ou ter uma definição. Eu acredito que há uma deterioração dos dados e, portanto, a gente deveria estar aí já pior, acima dos 250, porém, o mercado é muito mais soberano e eu não tenho tamanho nem disposição para um cabo de guerra, principalmente quando não há tanta convicção nesse tipo de investimento. Alguns investimentos, sem sombra de dúvida, a minha convicção acaba sendo muito maior que o mercado, o meu sentimento sobre o preço justo é muito mais fundamentado e, portanto, eu aumento alguma convicção nesse sentido. Não é o caso aqui, embora eu acredito que há uma deterioração no CDS 5 anos, eu vou esperar isso se concretizar. E aí, evidentemente, talvez eu não pegue o início do caminho, mas pegue talvez o meio do caminho. E eu tenho que ter uma mente aberta de um checklist que você tem que ter, que eu tenho, né, para corroborar se eu tenho que mudar a minha visão no mercado. E aí esse é por exemplo, a partir do momento que eu estopei, passo a olhar esse meu checklist e ver, puxa vida, será que eu tenho mais checklist que me faz olhar e eu tenho que mudar a minha visão sobre o mercado? Então, nesse momento, eu tenho um checklist aqui, e aqui pode, vou dizer, tenho os bonds americanos, tenho os índices americanos, mostrando que pode ser que eu tenha que começar a olhar o mercado de um outro ângulo, de uma outra ótica, de um outro sentimento, para começar a não personalizar aquilo que eu penso no mercado, e o mercado está mostrando, ó, você está pensando uma coisa, mas ele está reagindo de outra. Então, se eu for muito contra isso, eu certamente perco uma oportunidade. E certamente, do meu jeito, da minha forma, para eu modificar essa visão, é quantitativa, mesmo que seja esse checklist. Então, se eu tenho ali, no caso, ali 5 checklists e 4 mostrando para mim que eu tenho que mudar a minha visão, eu certamente tenho que mudar a minha visão. Tá? Então, aqui eu tenho alguns checklists que estamos fazendo ainda com a vela abaixada, evidentemente, mas eu estou olhando agora para a bússola. Né? Será que eu estou perdido no meio do oceano ou se eu ainda estou no caminho certo? Estando no caminho certo, é simplesmente levantar a vela para ganhar tempo, né? Para recuperar o tempo que eu deixei à deriva, certo? Bitcoin, próximos aos $20, olha que recuperação interessante, aquele que ficou praticamente $16.300, recuperou forte. O Ethereum, que ficou aí muito tempo, $1.200, também recuperando forte. Minério, essas criptos, minério de ferro, aqui, né? 70, depois foi para 90, agora 117, bateu 117, caiu ali para 112 e voltando em 121, forte o minério de ferro. Né? Mercado de commodities muito interessante. Bom, janeirão, né? Esqueci de atualizar aqui, porém não esqueci de atualizar aqui. Estamos com uma alta no ano de 1,55, né? 1,55, 1, 2, 3, 4, 5 pregões positivo. Também esqueci de... Peraí, pessoal. Não fiz minha lição de casa direito. Como vocês sabem, quem sabe faz ao vivo. Então, vou voltar para cá rapidinho, não é muito complicado fazer isso. O bom de fazer é justamente esse call matinal é que essa apresentação ela é enviada todo dia para aqueles investidores da minha base e eu posso começar talvez a disponibilizar para quem me solicitar via e-mail, via
Vai ter que enviar e-mail nesse caso, né? Eu ia falar via like, via pedir, mas sem um e-mail eu não consigo enviar, né? Tá aqui, bom, então tá aqui. Deixa eu fazer uma besteira aqui. Ou quis trazer uma novidade para vocês, mas parece que... Bom, enquanto isso, vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui uma alta, né, no mês, 1,9 de valorização, respirando um pouco melhor aqui no ano. E minha máquina travou. Legal. Trazer aqui o que eu queria mostrar para vocês, né? Deixar aqui. Então, a gente tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis pregões positivos, né? E chega numa seara aqui que você começa a aumentar um pouco a mão na venda, né? Você vê que a arrebentação fica mais difícil, né? 6 pregões seguidos. Você ter o 7º pregão seguido. É possível? Claro que é, mas aqui você já, um trade de curto prazo, você já começa a querer, de uma maneira como eu quis, a vender um pouco o mercado, tá certo? E aí ontem a gente teve um dia negativo, muito em função, como eu falei para vocês, de um dia histórico, que é o caso da gente ter as ações da Amar 3 caindo mais de 80, quase 80%, né? A gente vai olhar daqui a pouco. Contratos futuros estrangeiros têm uma posição tomada em índice e aumentaram essa posição. Os nacionais têm uma posição vendida e aumentaram essa posição ontem. Os estrangeiros no câmbio têm um estoque negativo vendido no índice de dólar e aumentaram ontem essa posição. Os nacionais têm um estoque negativo e ontem também aumentaram essa posição, né? Você vê que o nacional, né, vendido no índice e vendido no dólar. Então ele está meio redeando essa posição, né? E o estrangeiro não, o estrangeiro está comprado de um lado e vendido do outro, né? Praticamente um long short aqui. Aqui, os nacionais fazendo uma arbitragem e aqui os e aqui os institucionais tomando direcional nas duas pontas, um long short aí praticamente. Tá? O estoque, a gente vê aqui o estoque deu uma subidinha, basicamente deu uma rampadinha aqui, voltando a ficar positivo, né? Chegando aqui, né? Tinha ficado 1 milhão de contratos vendidos, 1 milhão e pouquinho, agora voltando a ficar acima de 3 milhões de contratos vendidos, ou seja, mostrando que talvez tenha um apetitezinho aqui, olha só, para uma pequena alta, ou pequena baixa no mercado à vista. Os mais alugados, Magazine Luiza ontem tomou de aluguel aí 30% a variação de um dia para o outro, muito em função do que aconteceu com as empresas da Lame, lojas americanas, inclusive nem não estão aqui nesse estoque. IRB saiu, né, da primeira posição dos mais alugados, lembrando aqui os mais alugados e os mais devolvidos. Né? IRB saiu. Né? Eu tinha uma posição em Braskem e Usim, né? As duas tinham subido, mas voltaram aqui a cair, não estão mais fazendo parte aqui das posições. Rapvida, era Redditor com Rapvida, né? Rapvida, olha aqui, devolveu aqui bem, e Redditor, deixa eu ver onde está, se aparece aqui, se mantém aqui. Redditor também saiu aqui do estoque. É uma operação que me deu um pouco tempo, um bom resultado, mas ontem fechou ainda bem no positivo, porque a gente sai aí no parcial sempre que possível, sei que atingir a nossa meta, saiu do parcial, agora outra parte está no game, né? Não perdemos mais. Ó o Braskem aqui. Né?
E aí o mercado é esse, né? Perdemos essa região aqui que normalmente faz fundo, mas olha só, também está aqui, estacionou nesse patamar. Aqui também a gente está numa região que faz topo, né? Recolheu aqui, bateu, voltou. Eu sigo ainda achando que o mercado não reflete, né? Naqueles meus tagzinhos, naquele meu checklist, ainda tenho escopo para dizer que o mercado não reflete a minha expectativa, que é uma desvalorização do índice e uma valorização do câmbio, até aqueles flagzinhos estarem todos esticados. Eu ainda, por mais que eu fico tentado, talvez, será que eu estou errado? Eu tenho que ter uma métrica, minha métrica é aquela. Por hora, eu acredito que o mercado tenha espaço para uma realização, dado essa desvalorização muito forte do câmbio, uma valorização muito forte da Bolsa. Lembrando que a gente comentou que poderia haver esse repique, claro que já superou um topo aqui, e está batendo cabeça nesse topo aqui. Né? Então, daqui pode desaguar aqui, que é o que eu espero, e aqui, né, esse repique aqui de baixa aqui, que a gente comentou que também é possível aqui, eu não esperava, né, de longe essa realização, mas que poderia vir e possivelmente achar um suporte e voltar a retomar. Muito além do que eu esperava, mas ainda é possível que haja essa retomada para o caminho que eu imagino natural, que é uma desvalorização da bolsa e uma valorização do câmbio. Tá? Mas por hora o mercado está mostrando um apetite muito importante, mas vale lembrar que esse apetite chegou em extremos que aquele comprado, se não reduzir a posição, né, porque não tem, né, olha só, estamos aqui no topo de um canal de baixa, estamos próximo a um topo anterior, né, o volume não é semanal tão grande, a gente pode ter feito aqui uma espécie de bloqueio de avanço, né? Então, assim, há métricas para pensar que se não chegamos no limite, pelo menos reduzir a posição e deixar o game, o resto taticamente falando, reduzir a posição para esperar o mercado e se continuar a voltar aí a posição comprada e a posição vendida em câmbio. Tá? Taticamente, é um patamar que a gente tem que prestar atenção. Petri vale 0,20, os demais ativos caíram 0,89, no agregado o IBX100 devolveu 0,50, volatilidade, uma variação dentro da normalidade, volatilidade ainda alta. E aqui, né, olha que estranho, né, teve uma marcação aqui muito forte do fechamento do contrato aqui F37, mas a volatilidade, olha a volatilidade extrema, né, extrema aqui em vários ativos em relação à média dos últimos dias. Né? É importante ficar atento a isso. Tá? Olha só, consumo ciclo, evidentemente, né? Aqui a MAR3 está aqui, né? Maiores quedas do dia, olha só o quanto que caiu a MAR3, né? Absurdo, né? MGLU até que teve um bom performance ontem, olha só, hein? Embora a gente viu que tomaram o BTC, defenderam o MGLU ontem, tá? Defenderam o MGLU ontem. Posição do dia 12 às 8 horas da noite, MGLU defendida ontem aí. Maiores altas do dia, maiores quedas do dia, da semana, do mês e do ano. Tá? Volatilidade segue normal, a gente só de olho no ouro, a gente viu aí, estão tomando ouro muito forte. Olha só, dólar e índice, né? Novamente casando aí, o pé trade aí, quem sabe daqui, né, em tese, para cá e para cá, vamos ver. Mas por enquanto pode ser que aconteça isso daqui, né? Aconteça o inverso, o dólar sobe, o ouro cai, né? Mas olha como ultimamente, né? Importante olhar isso. E os juros, por fim, né? Aliviando bem, né? Aqui do checklist está aqui os juros aliviando bem, mostrando que a expectativa de inflação e de deterioração dos preços melhorou numa ótica de 30 dias atrás. Não dá para ignorar isso. Acho que isso é uma foto que mostra para mim, opa, né? Esse não checklist fala, será que o mercado está percebendo
que talvez o discurso está diferente da prática, o que importa é a prática, né? E do que a gente sempre falou no passado, né? Não importa muito o discurso, importa a caneta. Será que a caneta está assinando para o lado certo? Então, esse é um checklist aqui, por hora está mostrando que eu tenho que rever talvez essa dinâmica. Tá? No mais é isso, agradeço demais a atenção de vocês, agradeço demais essa audiência aí que eu tenho ganhado. Muito obrigado. Desejo para vocês um bom final de semana e qualquer sugestão, qualquer, enfim, extensão desse contato que eu faço aqui, por hora, né? Mandar e-mail ou deixar aí no vídeo. Né? E se puder dar uma curtida, eu agradeço. Né? Vamos ver até onde eu posso ir com o alcance dessas informações. Muito obrigado, bom final de semana e até breve.